Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos para mais uma edição do Let's Talk. Então, a gente iniciou essa edição desse formato de bate-papo, mesa redonda, muito para conseguir compartilhar com vocês as melhores práticas, né? Trazer especialistas de mercado para nos ajudar com seus desafios e, em paralelo, né? Ajudar com os desafios que vocês estão passando também como profissionais de e-commerce. E eu tenho o prazer de mostrar que isso a gente está avançando nos estudos, né? O nosso episódio passado, a gente falou sobre produtos sem estoque não vende, impacto das multilocalidades no sellout digital. E para esse bate-papo hoje, eu quero apresentar para vocês rapidamente alguns convidados especiais. Então, só falando um pouquinho, começando por mim, né? Eu sou Davi Song, cofundador e CEO da Let. Estou aqui nessa jornada junto com vocês há alguns anos. Temos aqui também o Matheus, que é da equipe LED, tem nos ajudado bastante também a desenvolver esse mercado. E a nossa convidada especial é a Cíntia Menezes, da Sanofi, já tem uma bagagem, né, de muitos anos aí no e-commerce, no digital, e tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Então, eu queria pedir para vocês, Matheus, e depois a Cíntia, se apresentarem rapidamente, por favor. Obrigado, Davi. Começando aqui da equipe LET, então. Hoje eu estou na cadeira aqui de Customer Acquisition Manager na LET. Tenho um background muito voltado à tecnologia, então sempre fui um entusiasta de dados. Tive a oportunidade de, na pandemia, trabalhar muito próximo de aplicativos de delivery. Lidei muito com e-commerce e tive a oportunidade de vir crescendo dentro desse âmbito, onde eu conheci a LET e procurei aí junto à LET me aprofundar mais próximo das indústrias. O mercado que vem num crescimento duplo dígito já há alguns anos, vem ganhando um espaço muito grande, o dígito das indústrias crescendo bastante, e é muito bom fazer parte desse crescimento aí junto com a Leti e com vocês. Bom dia, sou a Cíntia, já agradeço pelo convite, né? Muito prazer aí em estar com vocês, né? Tenho certeza que eu vou aprender bastante também hoje. Eu comecei há 25 anos atrás, então era ainda os primórdios aí da internet, né? Do e-commerce no Brasil. Eu passei por e-commerces como somlivre.com, que a maioria não deve conhecer mais, Videolar, Calunga e Centauro.com. Depois eu passei pelas indústrias Unilever, passei pela Rect, trabalhei também na Oracle e hoje eu sou aqui gerente de marketing digital no e-commerce da Sanofi Consumer Healthcare, que é a divisão, né, onde a gente vende produtos, medicamentos sem prescrição, na sua maioria. Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. E legal, né, Cintia, que você teve tanto experiência do lado, né, do varejo, do outro lado do balcão, e aí agora você está tendo experiência, né, em algumas indústrias, aí líderes de mercado, né, nos segmentos que atuam. Então isso traz bastante bagagem, bastante visão holística, né, e 360 de como que funciona aí o nosso mercado de e-commerce. Pô, legal. Pessoal, só para explicar para quem está ouvindo a gente vai ter uma dinâmica de bate-papo e vai ter alguns momentos que a gente vai fazer algumas apresentações, compartilhar alguns slides para ilustrar um pouco a nossa conversa aqui. E ao longo do nosso bate-papo, vocês podem enviar perguntas aqui no chat, que a nossa equipe ela vai compilar, aí a gente vai tentar responder ao final desse bate-papo e dessa apresentação. O que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai compilar tudo e responder de forma assíncrona, né, por texto, né, a Cintia, o Matheus e eu, o que a gente puder, né, e conseguir responder, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu quero começar, antes de a gente entrar no bate-papo, trazendo algum contexto aqui para a gente ter noção de como avançar aqui, tá bom? Só vou compartilhar aqui em tela. Espero que estejam vendo, tá? Então, para trazer um contexto aqui, no episódio passado a gente introduziu sobre alavancas de crescimento no Omnichannel, principalmente quando a gente fala de sellout e market share. E nesse episódio eu mostrei que existiam três principais alavancas para você conseguir é,
potencializar o seu resultado, tá? E uma delas era em relação à atração, que são investimentos de geração de tráfego externo, tá? Que as indústrias elas podem fazer. Tem a parte de alavanca de visibilidade, que é o famoso retail media, que o pessoal está chamando hoje no mercado, né? Investimentos em verbas de trade, verbas comerciais, de marketing também, para impulsionar as vendas nos pontos de vendas digitais. E a questão do investimento na loja, na execução da loja perfeita, né? Sortimento, estoque, conteúdo. E no episódio passado, a gente explorou muito essa alavanca de conversão. Hoje, a gente vai falar especificamente da alavanca de visibilidade, sendo um pouco mais específico, né, sobre share of search, tá bom? Então, a gente quer trazer aqui para vocês, para abrir essa conversa, um case muito legal, muito interessante da Sanofi, onde eles conseguiram, né, mostrar alguns resultados expressivos através do share of search. Então, eu vou convidar o Matheus para falar um pouquinho desse case. E a Cíntia também, por favor. Boa, obrigado, Davi. Para quem esteve presente no nosso Summit Coffee, nosso escritório na Neogrid, em São Paulo, acho que já ouviu um pouquinho sobre esse case e ele norteia muito esse papo de hoje, né? Eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse primeiro gráfico, né? A gente tem o percentual, né, de sellout, o aumento de sellout em verde, tá? E a gente tem, então, o share of search, o resultado de share of search em preto, ali em preto. Observa aqui, o Davi depois vai explicar um pouquinho melhor, mas há uma tendência com o aumento do share of search, esse resultado aumentando ao longo do tempo, você vê uma resposta nesse sellout também. Então, você tem um aumento de share of search, depois você tem um aumento de sellout. E você pode ver que isso vai se repetindo ao longo de cada mês que vai passando. Tá? Então, onde a gente tem, inclusive, ali de maio para junho, você vê que o share of search ele se mantém, mas há ali um incremento de sellout, tá? Pode passar, Davi, por favor? Aqui só trazendo um primeiro cenário, tá? Do lado esquerdo. A gente tem ali o gráfico, tá? Especificando em barra. E você tem lá o share of search daquele período, tá? Então, 45% o share of search médio. O que a gente observou aqui? Você tem o primeiro varejo com um número de sellout e um percentual de market share. Você tem ali o share of search para cada varejo, tá? Lá em cima tem do médio. Na direita, você tem um novo gráfico com uma nova média de share of search. E olha que legal que a Cíntia conseguiu com um belíssimo trabalho junto com a agência, junto com a Leti, um trabalho todo guiado por ela, que eu já vou convidar para você falar um pouquinho, mas observem que a gente teve um incremento de share of search, bastante representativo na média, e para cada varejo, você tem esse incremento de share of search, você tem uma resposta imediata no sellout, lembrando que esses dados aqui são demonstrativos, mas a proporção se mantém, tá? E ali à direita, a coluna direita, você tem o share of search, qual que foi o impacto dele no sellout. Tá? Você tem um crescimento ali de 33% para o primeiro varejo, 21% para o segundo varejo, quase 20% para o terceiro varejo, e ali quase 5% para o último varejo. Mas observem que o próprio market share também houve um crescimento. Tá? Então, você teve um crescimento de share of search, você teve um crescimento de market share, você teve um crescimento de sellout. Então, como será que isso está conectado? Né? Então, queria convidar a Cíntia também, se quiser aprofundar um pouco mais sobre o case, mas parabéns, primeiramente. Obrigada. Na verdade, é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho juntos. O que a gente nota é que existe esse padrão de comportamento. Eu costumo brincar que quando você vai numa farmácia física e você precisa comprar algum medicamento, ou você vai à gôndola ou você vai ao balcão, né? Para perguntar sobre o medicamento. Isso no mundo virtual é traduzido pela barra de busca. Você vai encontrar ou nos menus de categoria, né, que seriam aí, a meu ver, as gôndolas, ou você vai até o balcão falar com o farmacêutico. Se você não tem uma resposta do farmacêutico com relação ao que você está procurando,
é equivalente a você buscar uma palavra na barra de busca e não ter o seu produto como resposta dessa busca. Então, quando a gente notou essa similaridade entre o mundo físico e o digital, a gente começou a dar mais foco para o resultado das palavras buscadas, que traziam, de fato, aí as nossas categorias e produtos. Uhum. Eu acho que você respondeu uma boa parte da pergunta que eu ia fazer, Cíntia. A minha curiosidade é como que você chegou à conclusão que Share of Search era um KPI muito importante, né, a ser acompanhado, a ser trabalhado para obter os resultados que vocês esperavam em sellout. Você imaginava que teria esse impacto tão direto assim, ou não foi uma surpresa? Não, na verdade foi um acúmulo de observações que a gente foi fazendo. Primeiro, Legal. há muito tempo atrás, a gente participou de um focus group onde tinha aquele eye tracking, onde vai um consumidor, você coloca ele em frente ao seu site e você vai seguindo qual é o comportamento dele. E como nós todos fomos meio que evangelizados pelo Google, a gente se acostumou a fazer uma busca dentro da plataforma onde a gente está. Então a gente via que a maioria das pessoas fazia busca. Depois, nas nossas conversas com os nossos clientes, então a gente vai até as farmácias, né, para as conversas de negócio, a gente perguntava: qual é a participação de vendas que vocês têm através da busca? E a gente ouvia porcentagens como 70, 80% das vendas vêm da minha busca. Então, com isso, a gente começou a realmente dar foco para a busca e o share of search. Muito bom, Não, muito bom. perfeito, sensacional. Inclusive, desse início, de todo esse trabalho, você foi, se sentiu motivada, perguntou com os varejos, iniciou esse trabalho. Que desafios que você encontrou, assim, vou começar a melhorar esse KPI? Que desafio que você encontrou e você vê que esses desafios, eles vêm se mantendo, eles vão mudando? Qual que é a tua visão, assim? Depende muito da plataforma do nosso cliente, né. Eu percebo que aqui nós, né, todos, a Leti, né, e a indústria tem total interesse em melhorar esse KPI, mas nem sempre a gente tem abertura ou formas de melhorar esse KPI dentro da plataforma do cliente. Porque, de novo, nós não estamos falando aqui de um direct to consumer, nós estamos falando dos sites dos nossos parceiros, onde a gente não tem como mover as peças sem um acordo das duas partes. Eu lembro que em alguns casos, então, tem varejos, por exemplo, que trabalhavam retornos de busca por ordem alfabética. E aí numa vida passada minha, eu lembro que eu renomeei todos os desodorantes como antitranspirantes, porque eu sabia que se eu renomeasse, apareceria na primeira posição. Então é muito importante você entender como que o robô da busca de cada um desses varejos opera. Porque se você souber como ele opera, você vai saber quais são as formas e palavras-chave que você tem que, trabalhar para que os seus produtos estejam lá. A outra forma é entender o consumidor. Eu brinco, quando nós de marketing criamos palavras e marcas, nós achamos que todos vão gostar e entender como nós. Mas o consumidor, ele chama o produto da forma que ele quer. Então você tem que entender as formas de que o consumidor busca o seu produto ou a sua categoria, às vezes por sintoma, às vezes por, princípio ativo, às vezes, enfim, tem muitas, opções, e garantir que os seus produtos estão atrelados a essas palavras-chave. Não, perfeito. E uma observação interessante, né, Cintia, aqui, alguns varejos, os maiores, os principais, na verdade, o mercado, de uma maneira geral, ele vem evoluindo em relação aos buscadores. Porque no final do dia, você quer entregar uma experiência boa para o consumidor, para o shopper. Então, se você tem um buscador que não consegue prever ou consegue ler a intenção que o shopper está buscando, você está perdendo a oportunidade de vendas. O shopper não consegue encontrar o que ele quer, né? Então, eu vejo muito que isso vem impactando muito na evolução desses algoritmos dos buscadores. Até no episódio passado, quando a gente comentou sobre execução de loja, principalmente relacionado à ruptura e disponibilidade, por exemplo, players como a Amazon, alguns varejos, a disponibilidade, a falta de produto, a ruptura faz com que ele penalize muito o posicionamento dos produtos. Mesmo que ele volte a ser reposto, ele vai demorar um tempo para galgar as primeiras posições
porque a Amazon não quer passar uma experiência negativa para o shopper. Então, como que essa questão que você comentou, né, Cíntia, tipo, disponibilidade e conteúdo, como você escolhe palavras-chave, como que você constrói esse conteúdo, ele impacta e influencia no posicionamento, né, dos produtos nas buscas. Exatamente. É importante você pegar as três pontas, como as pessoas buscam dentro do seu parceiro de varejo e como você quer ser encontrado, né? Perfeito. Ótimo. E, e eu lembro que você até trouxe no nosso Summit Coffee isso, né? Você tem que estar vendendo sempre para duas pessoas, né? Você tem que É, ver como que o robô vai te enxergar e como que o teu consumidor. E eu acho que uma coisa que você fez muito bem é como que eu entrego a mensagem que eu quero que chegue para o meu consumidor, eu sei como que ele quer buscar, mas ainda mantendo, né, a visão de que o algoritmo vai fazer ele ser encontrado. Eu lembro que isso vem muito também de você trabalhar, por exemplo, com uma keyword na descrição, né, trabalhar com uma keyword diferente no título, para que o buscador ele pode não encontrar aquela keyword no título, mas encontrar na descrição e vice-versa, e você vai estar falando a língua do seu consumidor ainda. Eu acho que assim isso. você consegue manter viva essa venda para os dois, digamos assim. É, porque hoje os algoritmos, eles são esse farmacêutico no balcão no mundo digital. Eles são mordomos, né? Então, eles fazem a ponte entre o ser humano atrás do equipamento e você, como marca, como varejo, como indústria. Existe até uma preocupação hoje com a busca por fala, né? Que é o ponto que vem crescendo, né? Então, muitas pessoas têm eu não vou citar o nome da marca, né? Mas tem esse robozinho dentro de casa e falam com esse robozinho. A busca é feita por voz. E outra coisa que eu acho importante, no Brasil, as pessoas, infelizmente, muitas pessoas não sabem ler e escrever corretamente. A gente tem essa falha. É por isso que o brasileiro usa tanto áudio no WhatsApp, né? Então é importante também você buscar a forma que a pessoa escreve a sua marca. Ah, mas a minha marca tem 2 S's, um R e um H. Tudo bem, mas a pessoa busca de outro jeito. Então, quando eu trabalhei, como eu já sou da velha guarda, a gente fazia, eu cheguei a fazer sites. E você tem uma preocupação muito grande, né, com aquele Search Engine Optimization, que é a questão do robô. Então você coloca, inclui essas palavras que são importantes para o robô e não para o consumidor humano dentro do seu conteúdo. Que isso vai te ajudar a ser encontrado nos buscadores dos varejos, dos aplicativos e nos buscadores, nos grandes buscadores mesmo da internet, né? Então, é importante também ter esse trabalho. Não, perfeito. E até puxando esse gancho, Cíntia, que você está comentando, puxa, tem uma questão, né, para o robô, para ele achar e fazer a indexação para posicionar melhor os produtos, e tem o conteúdo, né, direcionado para o shopper, para o consumidor, né? E aí, uma das formas que a gente vê que alguns varejos estão praticando para posicionar melhor os seus produtos da marca é vendendo esses posicionamentos Hum. através de keywords, né? Esses espaços, que eu acho que é algo muito bom para assim, para a marca, no sentido de, puxa, eu quero ter uma visibilidade rápida, instantânea, então eu quero estar nas primeiras posições, mesmo que eu invista e pague. Mas pensando um pouco do lado do shopper, como você vê esse impacto na experiência de compra do shopper mesmo? Eu confesso que eu estou um pouco preocupada, obrigada pela pergunta, viu, Davi? Porque a gente vê que nessas vendas que estão acontecendo em alguns varejos, a experiência do consumidor começa a ficar prejudicada. Eu vou citar um exemplo: se você, como indústria, é líder de categoria, e quando o consumidor busca a sua marca, então é assim, não é que ele está buscando o nome da categoria ou uma palavra atrelada, ele está buscando a sua marca. Você entrega uma experiência de trazer o resultado de outra marca dentro das primeiras posições, você não está atendendo o seu consumidor. Eu acho que tem que ser visto com cuidado. As primeiras posições deveriam ter um peso, né, muito grande
para exatamente aquilo que o consumidor está procurando. Porque é a mesma coisa que eu chegar numa loja física e pedir, né, uma marca, vou citar aqui uma, né? Olha, eu quero um Alegra, por favor. Eu tenho uma prescrição, às vezes, de um Alegra. E a pessoa retorna com outro produto para o consumidor. É a mesma lógica no mundo online. Você pode vender esse espaço e trazer as outras marcas também, mas não na primeira posição. Já aconteceu de eu ver antes da barra de rolagem inteira ocupada por marcas que não eram a marca buscada. E eu acho que isso prejudica a experiência. Não, total. E eu vejo muita a pressão no mercado, principalmente dos varejistas, de monetização, além da venda do produto. Puxa, eu preciso monetizar e rentabilizar o meu negócio. A gente está num cenário macroeconômico onde, puxa, os juros estão muito altos, o caixa, né, ele está bem baixo, a pressão por gerar resultados, né, lucros e EBITDAs, ela tá chegando com força no mercado, e principalmente para o varejista. Então, eu vejo esse desespero de tentar monetizar e rentabilizar isso de diversas formas. E um dos pontos que eu vejo que o mercado, né, ele está querendo mirar muito é a questão do retail media, principalmente Uhum. nessa questão de compra de palavras-chave, vendas de espaços promocionais. E eu acho que esse ponto que você trouxe é muito relevante. Eu acho que não tem problema em fazer tudo isso. O ponto é, puxa, até que ponto ele começa a prejudicar a experiência do seu consumidor e shopper e até que ponto ele traz uma experiência legal, mas te ajudando, né, a rentabilizar e monetizar. Porque assim, no curto prazo pode gerar muito resultado para o varejo. Cara, eu estou É. conseguindo muito investimento da indústria para posicionar os meus produtos. Mas no médio e longo prazo, o consumidor fala, puxa, estou indo lá e toda vez que eu busco o meu produto que eu quero, eu não acho. Me dá outro produto. Cara, eu vou passar para um outro varejo que me entrega uma experiência melhor. Então, provavelmente, no médio e longo prazo, aí vai começar, e isso começa a impactar, não é nem questão de margem, é a questão do volume de vendas e audiência que aquele varejo ele vai ter ao longo do tempo, né? Então, eu vejo isso também com um ponto de atenção para a gente acompanhar, né? Eu concordo e eu acho que também assim, se eu estivesse numa cadeira hoje de negócio do varejo, eu pensaria muito no ticket médio. Eu não entendo por que, privilegiar, né, em muitos casos, produtos e categorias que têm ticket médio menor, porque o seu esforço para vender aquele produto vai ter que ser muito maior, principalmente se a pessoa não está buscando exatamente por aquele produto de ticket médio inferior, né. Mas enfim, talvez eu não tenha entendido ainda a estratégia do outro lado. Eu realmente, às vezes, fico surpresa com o que retornam para mim como consumidora e nem como profissional. Eu até ia Perfeito. comentar que esses dias eu estava pesquisando um produto, inclusive apareceu em primeiro um produto que estava indisponível para compra, né? Então, qual que é a vantagem de ter esse produto ranqueado primeiro se ele está indisponível para compra? Acho que aqui vem esse impasse, né? E, inclusive, senti uma dúvida que eu tenho. Para conseguir, né, todo esse resultado que você conseguiu e esse trabalho que você vem fazendo, como é que foi essa relação sua com os varejos, né? Dado não sendo só essa parte da retail media, esse trabalho, você teve um aumento com esse varejos específico, que você teve esse incremento de share of search, e também com outras áreas. Você teve um apoio de outras áreas, você precisou engajá-las, orientá-las, educá-las com relação a esse indicador e botar elas juntos, né, nessa força-tarefa, digamos assim? Com certeza. Primeiro que eu não faço nada sem o time das marcas, né, então quem entende, totalmente da marca é o time da marca, né, então no caso o time de marketing da Sanofi, que passa, né, tudo que a gente sugere de palavra-chave passa pelo crivo da marca. Então a marca olha, né, às vezes questiona, a gente troca, né, esse conhecimento. Então é legal, porque a marca fala: "Nossa, mas por que busca desse jeito? Olha que legal, tenho um dado aqui que o consumidor busca o seu produto desse jeito", e a volta. E o time de vendas, porque o time de vendas é quem está todos os dias no cliente. Então são eles, assim, os maiores responsáveis por esse gráfico bonito que vocês estão vendo. Foram eles que foram, dia a dia cobrando,
E por último, a agência, né? Então, a agência é quem faz esses estudos e liga essas pontas, né? Então, a gente hoje trabalha com vocês como plataforma e a Media Monks como agência, e são eles que fazem esse trabalho para ajudar a gente a garantir que a execução está sendo bem feita no cliente. Sem essas áreas todas, eu não estaria aqui, tá, gente? Inclusive, sem vocês, não estaria. Obrigado. Boa. E interessante que, assim, você fala de você estar, né, ali alinhando com outras áreas, né, interesses, inclusive, projetos, e não é um trabalho muito fácil, dependendo da indústria, da empresa que você está. E principalmente porque, às vezes, a métrica de sucesso de uma das áreas são diferentes. Então, dá um exemplo, né? O comercial, ele é cobrado e medido por venda selim. Quanto que você vendeu aí para os varejos e tal? Ah, o trade, às vezes a operação de e-commerce é medida por sellout. Claro que sellout impacta para o selim, mas pode ser que às vezes gere conflitos de interesses no meio do processo, né? No meio dos projetos, né? E o marketing, até a gente estava conversando, né, Cintia? É outra métrica. Provavelmente é audiência, market share, né? E eu vejo um desafio muito grande conseguir amarrar essas pontas para conseguir, de fato, puxar o resultado e fazer o resultado acontecer, né? Então, como que, até curiosidade, né? A gente até conversou um pouquinho antes, puxa, como que é a estrutura da Sanofi em relação? Vocês respondem para marketing, respondem para vendas? Como que vocês estão posicionados dentro da organização? O que é bacana da Sanofi é que ela foi muito inteligente na formação da estrutura de e-commerce. Eu já trabalhei em outras indústrias e realmente existe muito esse padrão de ou estar debaixo de marketing ou estar debaixo de vendas. Mas como a gente comentou, quando você não tem ainda uma participação relevante no total do negócio, se você fica debaixo de vendas, você é só mais uma perna ou mais um canal de venda. E geralmente o último a ser priorizado. E se você fica debaixo de marketing, você tem a tendência a ser uma via de canal, uma via de mídia digital para os objetivos do marketing. Então, a Sanofi, hoje o meu head, ele está respondendo para presidente da Sanofi Consumer Healthcare. Então, nós somos uma unidade de negócios apartada das demais. É claro que a gente presta contas para essas áreas, mas nós somos independentes. Interessante. E qual que é o... Você responde por qual KPI? Você tem que... Ó, meio resultado da área, qual que é esse? Nós temos muitos, né? Inclusive juntos, mas os dois KPIs que movem o negócio são net sales dentro de um P&L. Então, se a gente é rentável, né, o nosso trabalho está sendo rentável dentro do P&L financeiramente, e o outro é a leitura de market share. Porque um sem o outro, você fica um pouco manco, né? Fica um pouco capenga. Eu preciso crescer o meu negócio, eu preciso dar lucro para a companhia, mas eu também preciso garantir a minha liderança dentro do mercado e dentro da categoria onde eu atuo. Então, quando a gente fala essas duas linguagens, a gente acaba sendo parceiro de toda a companhia, né? Principalmente se a gente atinge os objetivos. Perfeito, excelente, excelente. Obrigado. Inclusive, eu imagino, né? Vocês tendo esse repasse constante com eles, mas mesmo assim mantendo uma interação com todas as outras áreas. Você sente que esses últimos meses, esses últimos resultados que você vem atingindo, acabou atraindo mais atenção para a área, um olhar com mais carinho, mais recurso, digamos assim, de ver o digital, porque eu falo isso porque eu vejo muitas indústrias tendo um desafio muito comum, que é ser um digital frente a uma indústria que vende muito mais do que essa área, acaba sendo uma startup dentro da indústria, né? E você sente que esses resultados que você vem atingindo têm chamado a atenção, têm atraído um carinho, uma atenção a mais? Ótimo ponto, Matheus. A gente, assim, eu brinco que quando você sempre fala uma língua de e-commerce, por exemplo, entre nós aqui, a gente fala muito a mesma língua, porque a gente trabalha muito próximo. A grande dificuldade é que o que para a gente é óbvio, não é óbvio para as outras áreas, e muitas vezes elas também têm alguns indicadores que para elas são óbvios que não são para a gente.
Então, o que você precisa fazer, se você estiver na posição da Cíntia aí dentro da sua indústria, é enxergar o que é valor, o que tem valor para outra área, né, que foi um ponto do Davi. Para vendas, ele vai dar valor para o seu trabalho se você estiver ajudando o negócio a girar. Porque quanto mais sellout, mais sell-in, mais sellout, mais sell-in. Então, se você mostra que o seu trabalho está ajudando eles a vender, eles vão te procurar para trabalhar com eles. A mesma questão, marketing. Marketing busca crescer mercado, que é o ponto do market share, e entender o comportamento do consumidor. Se você entrega esse tipo de insight, conhecimento para eles, cada vez mais junto de você ele vai trabalhar. Então, assim, é muito do que a gente vem trabalhando há anos já, né, dentro das indústrias. Perfeito. Perfeito. E é o que legal, né, Cintia, que você aprendeu a falar a linguagem, a língua dessas áreas diferentes. E isso é muito importante. Porque às vezes o objetivo em comum é o mesmo, mas se você não fala a língua das áreas, você não ganha engajamento. Então, puxa, para começar, você tem que dar uma roupagem falando, puxa, eu vou conseguir alavancar muito o selim, suas vendas, relacionamento com varejo e tal. Marketing, cara, eu vou ganhar muito market share, visibilidade, vamos fazer. E saber navegar e saber falar essas línguas para ter essas parcerias é crucial para ter sucesso, como vocês estão tendo nessa questão do share of search e entre outras frentes, né, que vocês estão atuando. Mas eu achei fantástico, muito bom, Eu ainda não bom falo mesmo. totalmente, viu, Davi? Eu tô aprendendo com as pessoas ao meu redor. Muitas vezes o meu head fala assim: "Cíntia, você..." Eles não estão entendendo nada do que você está falando. E aí, ó, você tem que falar desse jeito. E eu acho ótimo, né, porque a gente tem que aprender a falar a língua das pessoas. Do contrário, você vai ficar falando com a parede, né. Então, é um aprendizado contínuo. Total. Ótimo, perfeito. Muito legal o bate-papo aqui, mas por causa do tempo, eu acho que eu vou mover para segundo bloco aqui da nossa conversa, discussão. Até eu já vi que tem algumas perguntas, né? Pedi para o Matheus aí dar uma olhadinha nas perguntas enquanto eu toco esse segundo bloco, mas olhando muito para esse último assunto que a gente falou sobre, puxa, os KPIs mais importantes, né? Que a gente falou sellout, market share, a gente viu como que o share of search, né? Ele impacta em resultado, vendas e market share. Então, é algo muito importante para vocês acompanharem muito de perto. Aqui dentro na LET, a gente fala o seguinte: quando você tem uma execução de loja muito boa, por exemplo, disponibilidade, conteúdo, né, sortimento, é uma ação, é um trabalho basicamente para você não perder vendas. Sim. O consumidor, o shopping está lá no site, pô, o produto não está disponível, você perdeu venda. O conteúdo não está muito bom, ele vai lá e escolhe outro. Então, são trabalhos para você deixar de perder vendas. Agora, quando você está trabalhando o share of search, o que a gente viu com o case da Sanofi além de não perder vendas, é você potencializar vendas. Por isso que o share of search ele é muito importante, porque ele potencializa, ele aumenta, né, mais vendas por você estar expondo melhor os seus produtos. E o indicador de disponibilidade, né, e de conteúdo, ele impacta diretamente nesse share of search. Agora, a gente vai passar para um outro bloco, que é o seguinte, puxa, mas qual que é a relação do share of search com o market share? Será que existe alguma relação? Alguma correlação? E aí, a LET, a gente fez um estudo aprofundado aqui internamente para entender essa correlação, se de fato ela existe, né? Como que ela existe, e a gente quer trazer para vocês em primeira mão. Isso aqui a gente não apresentou para ninguém, é a primeira vez que a gente está apresentando nesse momento, e a gente quer muito feedback também, muito comentário em cima desse conteúdo, tá? Mas eu vou começar a apresentar aqui para mostrar para vocês como que a gente construiu esse estudo, tá? Então, bom, primeiro, a gente descobriu uma pesquisa no mercado, ela é uma pesquisa até relativamente bem conhecida. Ele é um professor chamado Les Binet, tá? Que ele quis entender como que o share of search, os buscadores tipo do Google, ele pode ter alguma relação ou correlação com o market share.
Então, eles desempenharam esse estudo ao longo de alguns anos, se eu não me engano, de 2013, 2014 até 2007 a 2000, desculpa, 2007 a 2014, 15, e eles chegaram em algumas conclusões muito interessantes. Eles aplicaram esse estudo em 3 categorias aí do mercado, né, indústrias, e uma das categorias, né, na verdade, assim, nas 3 categorias, eles chegaram à conclusão que há uma correlação muito forte em share of search, buscadores, né, no Google, no Bing, em outras máquinas, e o market share, tá? E aí, quando a gente vê em uma dessas categorias, por exemplo, a indústria, né, automobilística aqui, ele viu que tinha uma correlação muito alta. E mais do que isso, ele viu que o share of search ele poderia ser um leading indicator, ou seja, ele poderia ser um indicador que previa o market share ao longo do tempo. Então, você vê o gráfico aqui, você vê o aumento do interesse das buscas, né, e a queda ao longo do tempo, e o market share logo em seguida ele respondendo a essa quantidade de buscas, né, nos buscadores. Então, isso deixou a gente muito reflexivo e muito curioso para entender o seguinte: será que a gente consegue aplicar o mesmo estudo, o mesmo racional para o mundo do e-commerce? Será que isso se comporta da mesma forma? Será que a gente consegue usar os dados do Share of Search de vários varejistas para medir a performance de mercado? E aí, o que a gente fez? A gente definiu um escopo para esse primeiro estudo, que foi, a gente pegou 5 e-commerces parceiros, e a gente analisou dados de vendas mesmo, SKU a SKU, né, no detalhe. A gente pegou um período de 6 meses, o primeiro semestre desse ano, para fazer essa análise. A gente pegou dados de share of search do mesmo período, tá? E a gente focou em monitorar produtos das primeiras 30 posições aqui, especificamente. A gente escolheu keywords que representavam categorias genéricas, né, para a gente ter um estudo mais holístico aqui, e chegamos em algumas conclusões muito interessantes. Então, por exemplo, aqui, por uma categoria, né, de suco, a gente tem uma marca específica que a gente monitorou, e a gente viu um comportamento muito interessante. O market share e o share of search top 10 produtos, eles tinham um comportamento muito próximo, tá? Isso também aconteceu para uma outra marca da mesma categoria. Então, ou seja, a gente entendeu que, olhando a nível de marca, o market share versus share de busca, a gente viu um padrão muito próximo, muito correlato, tá bom? Mas e aí, será que isso se aplica para todas as outras categorias e marcas também? Então, a gente expandiu esse estudo e aplicou isso para 12 categorias que a gente colocou aqui, né? A gente definiu para esse estudo. A gente viu que a correlação era muito alta. A correlação de preço ele bate 0,86 na média, né, para todas as categorias. Tá? Então, isso deixou a gente muito impressionado. E aí a gente foi um pouquinho além nesse estudo. A gente quis entender, tá, beleza. A gente viu que os primeiros produtos, né, posicionados ali no share of search, eles concentravam 40% do market share da categoria. Então, como que as primeiras posições, elas têm uma representatividade, um impacto no resultado de market share muito grande, muito expressivo. E aí a gente começou a entender assim, puxa, e se eu conseguisse mover o meu produto de uma posição que está entre 6 e 10 para top 5, quanto que eu poderia esperar de ganhar de mercado, né? E a gente viu que nesse movimento há um incremento de 40%, né, de aumento em market share. Então, é um aumento muito grande de top, assim, entre 6 e a posição 10 para entrar no top 5, você consegue potencialmente aumentar 40% sua participação de mercado. A gente fez a mesma análise, né, e o mesmo exercício de quando se eu movesse, né, de 10 a 15 para os top 10, e isso incrementava 15% a mais, né, na participação de mercado. E você consegue ver um padrão também, números
para as outras faixas de posicionamento aqui. Eles são incrementos, na verdade, são incrementos um pouco menos expressivos, tá? Nesse estudo. Mas a gente vê também, então isso conclui, né? E vê que como é importante a gente as marcas elas estarem nos top 5, tá? Ou no top 10. Então, quais são as conclusões, né? Resumindo aqui o nosso bate-papo, esse estudo. A gente enxugou bastante para caber aqui no tempo. Mas, primeiro, a gente viu que há uma relação, uma correlação muito alta, tá? Entre market share e share of search, 0,86, como eu comentei. O market share de receita ela performou melhor do que o market share em volume, tá? Uma outra conclusão interessante foi que, em geral, as 30 posições representam aproximadamente 80% do market share da categoria. Tá? E se a gente quiser ajudar o cliente a crescer no digital, a gente precisa ajudar a marca, né, o cliente a acompanhar o seu posicionamento nos top 30, 20, 10 e 5. Tá? De novo, comentando aqui, estar no top 5 significa ter um resultado muito, muito maior. Então, quanto mais próximo do topo, maior o market share. Então, concluindo aqui, resumindo, existe sim uma correlação entre share of search e market share nas análises que a gente fez aqui, tá bom? Isso é genial, Davi. Eu Pessoal, quero esse estudo. era basicamente esse estudo aqui que eu queria apresentar para vocês. Pode falar, Cíntia, por favor. Não, muito bom, porque isso vai me ajudar até no meu trabalho. Muito bom mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente. E o potencial disso, o que é interessante? Muitas vezes a gente fica muito preso aos dados de todas as vendas, todo o mercado. Puxa, você não vai conseguir tudo. Ou não tudo da maneira que você gostaria. Então, a gente está entendendo que existe talvez uma métrica, um indicador, uma forma de você medir a sua participação que está atrelado a vendas, a gente mostrou ali, ele tem uma correlação com vendas direta, só que você consegue expandir isso para todos os players ou varejos que você está monitorando. E aí a variação de, puxa, eu ganhei participação ou perdi, é muito, assim, é proporcional, é incrível, é proporcional. Então, a gente está trazendo esse estudo para ajudar vocês no mercado, para inclusive, puxa, internamente mostrar a relevância e a participação de ganho no mercado e também drivar resultado, sellout, market share, conseguir ter uma estratégia muito mais eficaz, né, e eficiente aí no mercado do e-commerce, que é a nossa luta, né? A gente tem que É. lutar para se tornar cada vez mais relevante aqui e está acontecendo. Muito bom. Boa. Eu vejo um ganha-ganha, né? É um ganha. Você mostrando esse estudo, você vai mostrar também valor para o varejo, né? No caso da indústria. Olha, eu tô te Uhum, ajudando não, a vender mais. Eu tô te ajudando a escoar melhor aí esse selinho que eu fiz para você, né? Então, eu acho bem positivo também. não, total, total. Pode falar, Matheus, por favor. Não, Desculpa. é que ela falou ganha-ganha, e eu vejo isso tanto para o varejo, você aumentar a receita, sua comunicação com o time de marketing, porque você subindo o market share de um produto, você consegue ali ter uma melhor margem de sell-in, né? O investimento de marketing para esse produto, talvez não vai ser mais tanto uma campanha de awareness, você já consegue ter um investimento mais estratégico de marketing. Então, às vezes, você ter esse indicador de share of search, você conseguindo enxergar essa correlação, você consegue sistematicamente apoiar as outras áreas também, né, que te apoiaram tanto na construção desse case. E um fun fact, quando você mostrou esse case, né, uma parte ali no nosso Summit Coffee, o estudo já estava rolando sem a gente se conversar. Então Olha, a que gente já bom. estava fazendo esse estudo, né, de correlação. E eu lembro que eu olhei e eu falei, caramba, olha lá, eu apontei assim, eu falei, olha lá, ó, o estudo tá ali, ó, sabe? Porque deu para ver muito na cara o seu share of search subindo e o impacto disso tanto em vendas quanto em market share, que era o que a gente estava trabalhando para mostrar com fins estatísticos, né? Então, muito legal isso. Legal, perfeito. E, pessoal, agora para finalizar, eu acho que vale a pena a gente tentar responder algumas perguntinhas Boa. aí. Matheus, se você puder puxar algumas perguntinhas Boa. que o pessoal mandou. Claro.
por favor. Teve uma pergunta aqui que foi de um assunto que a Cíntia falou bastante, que eu achei bem legal, que foi algo que a gente estressou bastante no papo, que esse envio de mensagem ao robô, acho que a pessoa está querendo dizer com relação às keywords que alimentam o algoritmo, né? Se pode interferir na decisão do consumidor e na situação do consumidor não captar bem a mensagem e acabar desencadeando uma outra situação, né, que não fosse a esperada. Ah, sim, né? O robô, por isso que cada vez mais os bots estão tendo que se humanizando, né? Tentando cada vez mais compreender a linguagem escrita e falada dos seres humanos reais. Mas é claro que isso tem um ponto de influência por trás de quem cria o robô. Então, se essa foi a pergunta, né, da pessoa, sim, dependendo de como foi construído esse algoritmo, esse robô, ele pode ter a tendência de responder mais com um KPI ou outro. Então, alguns têm mais foco, como foi dito aqui, em constância de estoque, que eu acho que é uma métrica bacana, né? Outros pode ser basicamente pelo que foi escrito, como foi o caso lá do meu exemplo de antitranspirante, que eu não vejo com tanta inteligência esse tipo de robô. Por isso que é importante você não entender só o ser humano, mas também entender como pensa e responde esse robô que está aí por trás, para atingir o seu objetivo, né? Tem duas perguntas aqui que se conversam. Com relação, a pessoa perguntou, né, se vocês possuem bots de monitoramento para monitorar preço de concorrência. Sim, Alete. Ah, é, é a Leti. Boa, Cintia. E duas pessoas, né, que essa pessoa perguntou na mesma pergunta e outra pessoa perguntou, como é que você hoje obtém esse dado de market share do varejo? Esse dado de market share, ele vai de indústria para indústria. Então, primeiro tem que entender qual é o ramo de negócio da pessoa. Como eu estou no ramo farmacêutico, a minha leitura vai de um instituto, né, de um instituto chamado IQVIA, que lê as vendas das farmácias. Então, é assim que eu obtenho. E esse instituto, ele tem a leitura do todo e da leitura especificamente dos canais digitais. Tá? Boa. Inclusive, eu vi que você estava falando, uma pessoa perguntou exatamente sobre o IQVIA. É, Quais os módulos que vocês utilizam? Para o e-commerce é um chamado OST. Se você quiser especificamente qual é o nome, ele se chama OST. Não, perfeito. Cintia, que papo rico, hein? Eu acho que eu amo esses momentos. Tem tempinho para mais uma perguntinha? Uma pessoa Tem, vamos lá. perguntou, atualização de conteúdo nos sites é um desafio para vocês, né? E como que é a estratégia, perguntou se isso é um desafio para vocês, e como que é a estratégia para vocês acelerarem esse resultado? O primeiro ponto foi o que a gente conversou aqui: você mostrar valor para o seu cliente. Para ele não entender isso como uma tarefa. Porque em alguns casos, onde a gente não compra a palavra-chave, ele vai ter que atrelar no back-end da plataforma dele o seu produto àquele termo, aquela palavra-chave. Então, para ele não ver isso como uma tarefa, você tem que dizer, olha, isso vai nos ajudar a vender mais. Então, isso tem que ficar muito claro. E aí entra também o time de vendas. Então, aqui na Sanofi, o que acontece? Existe uma variável para o time de vendas baseada no share of search. Então, pensa que se eles aumentarem o share of search, eles não vão só vender mais, eles vão ganhar mais. Quando você faz isso, você ganha um time. Então, eu acho que é uma estratégia positiva. Não, sensacional, porque você dá um incentivo maior, um incentivo de regra, um incentivo para dentro da equipe. Às vezes são métricas de meio que conversa com uma métrica de fim, de resultado, mas às vezes se você não faz esse incentivo de métrica de meio, não acontece o resultado final. E aí isso fica distante, né, para o colaborador, para o time de venda. Poxa, como que isso se conecta a vender mais, né? Então, sensacional. Muito bom. Ótimo. E eu acho que isso vem É, muito. Ah, desculpa, Davi. Mas é que eu acho que pode isso vem falar. muito da outra pergunta que eu fiz da relação com os times, né? Então, você ter esse bom relacionamento com o time de vendas. A gente tem feito um trabalho com as indústrias também de ajudá-las,
né, nessa comunicação, nessa educação, que às vezes o time de vendas ele vem muito do físico. É um trabalho você introduzir essa visão. O que que é share of search? Lá eu converso direto com, no seu caso, com o farmacêutico lá, digamos assim, né? Converso lá diretamente com o dono, com o time de compras da farmácia, mas o que que é esse share of search, né? Então, esse trabalho de educação, acho que é muito, muito importante. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu poderia ficar aqui altas horas aqui, tirar várias curiosidades aí com a Cíntia e com o Matheus, mas a gente tem um tempo a cumprir e a gente precisa trabalhar também, né? Todo mundo que está aqui, imagino que está cheio de coisa para fazer. Bom, queria pedir as últimas palavras, Cíntia, a última mensagem aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, o que que você daria de dica final? Eu acho que comecem a entender aí o consumidor de vocês para forjar estratégia para vocês, né? Nunca uma estratégia vai se adequar totalmente ao seu negócio, a minha, né, vai ser muito diferente, mas comecem. Acho que esse é o que eu diria. E, se possível, eu queria passar, né, para quem quiser se conectar comigo, o meu LinkedIn é Cíntia Prado, meu nome é um pouquinho complicado, mas está escrito aqui. Meu nome Cíntia de Menezes é porque eu me casei, mas o meu nome é Cíntia Prado há mais tempo. E muito obrigada pelo convite mesmo, foi enriquecedor para mim, amei o estudo, muito obrigada por poder fazer parte aqui. Imagina. E, Matheus, tem alguma palavrinha, uma mensagem para você que está ouvindo? Claro, primeiro agradecer imensamente a Cintia, é sempre um prazer poder ter essa troca. Eu acho que obrigado, Davi, também por trazer esse estudo magnífico, por tomar a frente aí junto com o time. E eu acho que esses momentos aqui, fico feliz com a quantidade de pessoas que está aqui acompanhando a gente. Acho que essa troca é tudo muito pensado para vocês. Então, as dores são muito comuns, né? Algumas estratégias, claro que não, a gente vai em busca da receita perfeita, mas tudo é muito individualizado. E às vezes um insight que você leva daqui hoje, você já chega agora, você vai voltar a trabalhar ali, que a gente já vai liberar, você já coloca em prática, pode ter um impacto, um efeito cascata, né? Que vai desencadear um impacto positivo, não só na sua área, mas em outras áreas também. Então, obrigado o tempinho de vocês e espero que vocês tenham levado um pedacinho que seja de todo esse conhecimento aqui compartilhado hoje. Perfeito. Queria agradecer muito o Matheus aí pela participação, especialmente a Cíntia. Obrigado demais assim por ter compartilhado sua experiência, o case, né, coisas que vocês estão vivendo aí na Sanofi, estão fazendo super bem. Eu acho que foi um bate-papo onde eu aprendi muito, entendi um pouco mais do nosso mundo de e-commerce, os principais desafios que a gente tem que enfrentar, né, as pedras que a gente tem que quebrar ao longo do tempo, né? Espero que tenha sido muito proveitoso para quem está ouvindo aqui também. E, puxa, espero que tenham gostado do estudo. A ideia desse bate-papo é a gente trazer de novo, né, especialistas aí no mercado, referência, e sempre trazer um estudo, algum conteúdo curto, mas bem objetivo e direto, para ajudar aí o nosso mercado a, a se desenvolver. E aí vocês terem ferramentas para conseguir brigar internamente e externamente para o crescimento do negócio do digital, tá bom? Então, espero que tenha gostado. Fiquem antenados, a gente vai continuar com essa série ainda. A gente está preparando, a gente tem muito estudo ainda, está no forno, está sendo preparado, tá bom? E conto com a parceria e o apoio de vocês. Muito obrigado, bom dia a todos. Tchau, gente, bom dia. Obrigado, gente. Tchau, tchau.